agora, tá, gente? As regras para a participação incluem que as perguntas devem ser feitas ao fim da apresentação. Os participantes, deverão usar o recurso de levantar a mão, que está disposto no canto inferior direito. Será seguida a ordem de inscrição, ou seja, conforme as pessoas vão levantando a mão, a gente vai dando autorização para a realização das perguntas. Será permitido abrir o microfone para fazer as perguntas. Isso pode ocorrer de um inscrito, se ocorrer de um inscrito não realizar a pergunta, caso o tempo de respostas finde antes de chegar a sua vez, tá? Não é permitido o uso de palavras chulas, de expressões preconceituosas, também expor manifestações políticas, propagandas, divulgações de qualquer natureza ou comentários que não estejam diretamente vinculados ao tema da nossa palestra. Além disso, o participante que desrespeitar as regras pode ser removido da sala, tá bom? Ademais, espero que vocês curtam a apresentação, tá? Além disso, o primeiro formulário de presença, ele vai ser enviado no fim da aula e vai ficar disponível por 45 minutos, tá, pessoal? Dadas as informações, vamos apresentar o nosso palestrante. O Douglas Moraes Campos, ele é enfermeiro, graduado pela Universidade Federal do Maranhão, tem mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão e atualmente desenvolve estudos na linha de pesquisa Gestão do Cuidado e Subjetividade, do respectivo programa. Ele foi bolsista do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes de Imperatriz e lá desenvolveu estudos de abordagem qualitativa sobre HIV/AIDS e suas implicações nas atividades laboratoriais, na vida afetiva e sexual de mulheres. Também trabalhou com a assistência ginecológica de mulheres lésbicas e bissexuais. Tem interesse pelos estudos da área da saúde em interseção com temas como a saúde da mulher, gênero, sexualidade e HIV/AIDS. Não mais informações, Douglas, o momento de apresentação é todo seu. Olá, uma ótima noite a todos. Eu fico... Toda vez que falam sobre mim, eu fico com um pouquinho de vergonha, porque é meio estranho, né? Eu acho assim, meio estranho. Os outros alguém estar falando sobre mim como se eu não estivesse aqui. É uma coisa assim, meio esquisita. Mas é algo meu, né? Eu acho estranho, mas eu realmente agradeço demais, Jordana. Você foi muito fofo comigo. Então, eu acho que a gente já pode começar a apresentar. E estão vendo? Perfeitamente, Douglas. Ok, muito obrigada. Então, para iniciar, gente, eu vou repetir, né? Eu sou Douglas, eu sou enfermeiro e atualmente estou mestrando em saúde coletiva na UFA. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como que se aplica a qualitativa nos estudos em saúde. Mas antes, a gente vai retornar em algo que é mais... que eu digo isso, que é mais inicial. Primeiro, a gente vai entender o que é método científico, né? De onde que vem essa ideia de existir um caminho no qual essa ideia ela é qualificada como ciência. A ideia, a ciência, ela está muito mais próxima de nossa ignorância do que de nossas certezas. A ideia aqui é realmente refletir que a ciência ela não nasce do eu sei de tudo. A ciência ela não nasce de uma ideia de que ela sabe de tudo. Na verdade, a ciência ela está mais próxima do que é ignorante, daquilo que não se sabe, do que daquilo que realmente se sabe. Porque são as perguntas, são as dúvidas,
são o desconhecido que movimentam e que dão sentido à ciência. Então, a partir daqui, a gente entende que o nosso papel enquanto cientista, enquanto médico, enquanto enfermeiro, é abraçar a ignorância, porque é a partir dela que se soluciona que a gente encontra soluções para a realidade a qual a gente está imerso. Então, é a partir dos problemas e a partir do que não se sabe. Por isso, a gente tem que exercer. Gente, vocês estão vendo? Vamos lá. Então, o método científico, ele nasce no instinto de sobrevivência. O homem, ele apresenta atividades instintivas, como respirar, engatinhar, sentir fome, frio e outras ações que vão depender de um certo aprendizado. Esse aprendizado, ele se trata do exercício de trabalhar, estudar e, e todo o exercício que requer uma certa aprendizagem. Então, esse aprendizado, ele é possibilitado na capacidade de criar um sistema simbólico e de comunicação. O que é um sistema simbólico? Um sistema simbólico é aquilo que dá sentido à ação humana, né? O símbolo, ele é o sentido, ele é o significado das coisas. Então, a partir daí, o ser humano, por aprender, ele atribui sentido e atribui significado àquilo que ele aprende, e por meio disso se estabelece uma relação comunicativa. E é por meio desse sistema que ele vai dar significado às suas experiências e transmite aos seus pares. Então, por meio desse significado, se cria também um sentimento de afetividade. Então, aprender, ele é também um processo afetivo, que é a matéria-prima para o funcionamento das estruturas cognitivas. Então, a gente voltou um pouquinho no Piaget, né, para entender um pouco como que a afetividade, a criação de vínculos, a criação de significado e de sentido, ela produz uma atividade cognitiva. Por isso, o homem é o único ser capaz de imaginar ações e reações de forma simbólica, diferenciar experiências no tempo e projetar ações racionalmente para enfrentar o porvir. Por isso, o homem ele conseguiu desenvolver o conhecimento. Ao pensar, projetar, ordenar, prever, interpretar, o homem vai estabelecer com o mundo uma relação que é dotada, que emerge de significados. E assim sendo, nasce uma relação de conhecimento. A partir daí, se produz conhecimento. Por isso, essa investigação científica, de acordo com o método que você escolhe, ela é com frequência dividida em dois tipos, né? A gente tem a pesquisa quantitativa e a gente tem a pesquisa qualitativa, e também existe os estudos mistos, que fazem uma relação, uma interação entre quantitativa e qualitativa, mas eles são eles são divididos, né, em dois. A gente tem a quanti e a gente tem a quali. Cada uma delas apresenta um arcabouço teórico diferente, e cada uma dá a sua contribuição particular à produção do conhecimento. Então, por isso que é importante que a gente aprenda sobre os métodos, mas que a gente aprenda numa ideia de que os dois, eles não estão conflitando entre eles não são inimigos. Eles são, na verdade, os companheiros, eles se completam. Então, quando eu faço um estudo quantitativo, eu posso muito bem complementar esse estudo com uma abordagem qualitativa. E, do mesmo modo, acontece, quando eu tenho um estudo qualitativo, eu posso muito bem complementá-lo com um estudo quantitativo. Então, os dois, eles conversam, eles apertam as mãos e eles tomam café juntos, tá? Eles são amigos, eles não são inimigos. Então, essas ideias de um
e um quali, eles nascem a partir de uma corrente de pensamento. O quantitativo, ele nasce a partir de uma ideia positivista, que acredita em uma realidade única, que pode ser medida de forma confiável e válida, utilizando princípios científicos. Então, no quantitativo, a gente tem uma ideia de leis gerais. Eu quero estabelecer leis gerais a respeito de um certo tema, né? Então, eu faço generalizações, eu faço um estudo grande com um estudo de amostragem grande, porque eu quero fazer, eu quero estabelecer uma relação em que o meu estudo epidemiológico aplicado nesse local, ele também se aplica a locais que têm características regionais e humanas parecidas. Então, essa é a ideia de uma lei geral. Já o estudo qualitativo, ele tem berço numa ideia cartesiana, socialmente construídas, que vão resultar em diferentes significados para diferentes indivíduos. Então, a ideia do quant, utilizando, aliás, a ideia do qualitativo, utilizando o berço cartesiano, é de que cada indivíduo interpreta a realidade de uma forma, né? E o seu contexto social, ambiental, ele interfere sobre essa tradução. Então, alguém, né, assim, eu que moro no Maranhão, eu posso ter interpretações a respeito de saúde diferente de alguém que mora no Rio Grande do Sul, né? Isso pode acontecer porque são culturas diferentes, são povos diferentes, né? E que moram em regiões diferentes. Todas essas circunstâncias, essas realidades múltiplas, elas impactam diretamente sobre a forma como alguém traduz saúde. Então, a forma como eu entendo o que é estar bem e o que é estar adoentado é diferente de acordo com o tipo de realidade que eu estou inserindo. Por isso, na ideia do quantitativo, se defende o afastamento e a separação entre o investigador e o objeto de estudo. Então, se eu estou estudando a prevalência de hanseníase em Imperatriz no Maranhão, eu não devo ter uma relação próxima com aqueles indivíduos que eu estou pesquisando. Então, existe um afastamento, porque a ideia no quantitativo é uma certa imparcialidade, né? E isso é algo que eu, Douglas, assim, eu tenho certas críticas, porque eu acredito que a imparcialidade ela é um mito, né? Ninguém consegue ser imparcial, porque assim, desde o momento que eu tenho interesse de pesquisar hanseníase em Imperatriz, eu ponho o meu interesse, eu ponho a minha subjetividade, o que eu acredito a respeito de saúde nesse estudo. E a partir daí, eu já não sou imparcial, porque o estudo só nasce da minha vontade. Então, não existe imparcialidade, assim, por isso que eu acredito que a imparcialidade, ela é uma fantasia. Já na ideia do qualitativo e do pensamento cartesiano, se acredita que as duas entidades, tanto o pesquisador quanto o seu objeto de estudo, eles dependem um do outro. Então, as interações entre o pesquisador e o pesquisado, elas são necessárias para que se compreenda a realidade, principalmente aquela realidade que apresenta conflitos, que apresenta particularidades, porque se eu quero entender como que funciona as relações de gênero numa aldeia indígena, eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para o índio, não é isso? Se eu vou perguntar para o índio, eu tenho uma aproximação. Por quê? Porque eu tenho que conquistar a confiança dele. Ele tem que acreditar que eu não estou ali para dizer o que é certo e o que é errado, mas que eu quero compreender o mundo a partir da visão dele. Não para dizer que, olha, isso aqui está errado, vamos evoluir, estamos no século XXI, vocês aí
com umas ideias super erradas. Então, não é isso. Os índios apresentam o seu comportamento e é por isso que eu quero entender qual é a lógica do comportamento deles, a partir de que ideias nascem os seus comportamentos. E é por isso que a interação e a proximidade entre o pesquisador e quem está sendo pesquisado é de suma importância. Bom, então, no método qualitativo, existe um estudo do homem que leva em conta que o ser humano ele não é passivo, mas que ele interpreta o mundo e que, assim, ele insere as suas ideias no seu cotidiano. Então, o homem, ele não está, assim, o mundo não está aplicando uma lógica no homem, mas o homem aplica uma lógica no mundo. Então, ele não vive para receber ideias, mas ele cria ideias. Então, por isso que no qualitativo é tão essencial o estudo do homem. E essa ideia, ela nasce principalmente de um berço antropológico. A gente sabe que a antropologia, ela é um estudo do homem, ela é um estudo dos contextos e das relações sociais. Então, os estudiosos que vão se dedicar a esse tipo de estudo, eles vão, o homem é diferente dos objetos. Por isso, o seu estudo necessita de uma metodologia que vai considerar as diferentes características humanas, né? Então, é um método que se aplica aos objetos de estudo e não objetos de estudo que se aplicam ao método. Por isso que a pesquisa qualitativa, ela é multifacetada, ela tem, eu posso dizer isso, ela é adaptável, então ela se aplica às diferentes realidades, porque ela entende que o homem, ele apresenta múltiplas características. Bom, a partir disso, o método qualitativo, ele nasce, como disse antes, né, de uma ideia de que o homem, ele é portador da verdade, sujeito da consciência. Então, seus atos, eles têm uma consciência, eles têm um sentido, e a partir desse sentido, é possível entender quais caminhos que esse homem vai traçar, quais são as ideias que conduzem a vida desse homem. E a partir daí, por ter a verdade, por criar a sua verdade, esse sujeito, ele tem a consciência sobre os processos do qual essa verdade ela é criada. Portanto, o objetivo é aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda, que podem ser as ações dos indivíduos, as ações dos grupos, as ações das organizações em seu ambiente ou seu contexto social, interpretando, né, segundo a sua perspectiva, de acordo com a lógica do sujeito. Na antropologia, essa lógica do sujeito é chamada de visão do nativo. O nativo, aquele que vive em certo espaço, que experiencia aquela relação social, que entende o que as coisas acontecem de acordo com regras, de acordo de acordo com os acordos que ele já nasceu ali e com o tempo ele vai aprendendo. Então, essa perspectiva do nativo, ela permite com que a gente compreenda, né, as ações dos indivíduos e os grupos a partir do contexto social. Essa ação ela é contextualizada na experiência de vivência dos indivíduos. Então, a partir daí, a gente não se preocupa com representatividade numérica, porque na pesquisa qualitativa, o interessante não é ter um número grande de sujeitos que estão ali, que vão ali agregar a minha amostra, mas é conseguir que a experiência de vida, que as regras, que os contextos, que as relações de hierarquia, que as relações de dominação e submissão, contexto político a partir da ideia desses indivíduos, ela seja compreendida. Então, a ideia aqui não é uma representatividade
numérica, mas é uma representatividade de significados e de sentidos. Por isso aqui a gente não faz generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito. Então, segundo Minayo, o ponto-chave da pesquisa qualitativa está numa objetivação. Porque, durante a investigação científica, é preciso reconhecer a complexidade do objeto de estudo. Essa objetivação, essa ideia ela é um pouquinho complicada, porque o Bourdieu, ele fala muito complicado, né? Mas, assim, resumindo, a objetivação também é um processo de vigilância epistemológica, que, de acordo com o Bourdieu, é um processo de constante crítica e questionamento do método. Então, eu vou questionar o meu método e as teorias a qual eu estou utilizando para compreender aquela realidade, porque isso é um processo de quebra de senso comum. Fazer pesquisa qualitativa não é fazer senso comum. Porque a ideia aqui não é aplicar o que eu penso a respeito do mundo. Então, quando eu vou estudar uma aldeia indígena, eu não quero dizer assim, o que lá é certo e o que lá é errado, porque eu faço um processo de vigilância epistemológica, ou seja, eu me aproximo daqueles indivíduos no sentido de compreender qual o sentido que eles dão à vida. Mas eu também me distancio para que eu não fique qualificando o que é certo e o que é errado. Isso é um processo de senso comum, né? Então, eu estou criticando a partir do que eu acho certo no mundo. Isso é um processo de senso comum. E, na verdade, na pesquisa qualitativa, a gente faz o contrário. A gente nos objetiva, então, assim, no estudo qualitativo, o pesquisador, ele também é objeto do estudo. Ao passo que eu estudo uma aldeia indígena, eu também estudo o Douglas, porque o que o Douglas pensa sobre o mundo influencia no que ele vai interpretar da aldeia. Então, eu tenho que me controlar, eu tenho que me questionar, eu tenho que questionar o meu método, se ele é realmente eficaz para entender aquela realidade, se a teoria que eu estou utilizando, ela é realmente eficaz para entender aquela realidade, e esse processo ele é constante, por isso que quem faz ciência, quem faz pesquisa, ele vive em um processo de contínua tensão, porque ele está sempre se pensando no estudo, até que ponto eu vou e até que ponto eu não vou, porque isso é uma necessidade, eu preciso romper de uma ideia de senso comum. Eu posso dizer o que é certo e o que é errado nos estudos. Eu tenho que apresentar a realidade como ela é. Vamos lá. Bom, continuando, após a objetivação, a Minayo, ela informa que a gente deve rever criticamente as nossas teorias sobre o tema, como eu disse anteriormente, isso faz parte do processo de vigilância epistemológica. A gente tem que estabelecer conceitos e teorias relevantes, então a gente precisa aprofundar teoricamente, a gente precisa fazer um estudo bibliográfico importante, porque isso é necessário, porque nem sempre aquela teoria que eu achei que era eficiente para entender um certo espaço, quando eu chego no espaço, aquela teoria não faz o menor sentido. Então, eu tenho que voltar na minha revisão bibliográfica para procurar uma nova teoria, para procurar uma teoria que realmente ela se adapte, aliás, eu acho que eu disse uma palavra errada, né? Ela se adapte, né? Ela se adapte àquela realidade. Então, a gente precisa utilizar técnicas de coleta de dados que sejam adequadas, então, entender que certas técnicas, elas são boas em certos casos e não são boas em outros casos. Por exemplo, eu já estudei quais eram as interações entre HIV e as relações sexuais de mulheres que convivem com o vírus. Eu poderia fazer uma roda de conversa
para aquelas mulheres me falarem sobre como que elas vivem a sexualidade após o vírus, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Porque é um assunto extremamente delicado que eu levo para o meio de uma roda de conversa. Isso não faz o menor sentido, é completamente sem sentido eu levar um assunto que é tão delicado a alguém para o meio de um grupo. Então, a partir daí, eu penso que as entrevistas individuais, elas são mais profícuas para entender assuntos que são mais delicados. A partir daí, entendendo o uso das técnicas, a gente vai analisar todo o material de forma específica e contextualizada. Todo estudo, ele é um recorte histórico. Então, a gente precisa contextualizar historicamente, socialmente, aquele estudo. Então, se eu estudo uma aldeia indígena, eu tenho que contextualizar essa aldeia indígena para os tempos de hoje. Como que o índio vive hoje? Quais são os obstáculos da vida de um indígena hoje em dia? Então, todo estudo ele é um recortezinho na realidade e ele é um recorte histórico, porque ele fala a respeito de um certo momento na história. Então, se eu falo sobre a pandemia, eu falo sobre um certo espaço de tempo. Eu não estou falando sobre todo o século XXI, eu estou falando do espaço de tempo que corresponde à pandemia. Vamos lá. Então, a partir daí, existem certas diferenças na pesquisa quantitativa e na pesquisa qualitativa. Essas diferenças, gente, não é para dizer que elas são conflitantes, mas é para entender que as diferenças fazem entender que elas são complementares. Por quê? No foco, enquanto uma busca explicar o porquê, ela vai procurar causas, a pesquisa qualitativa ela vai buscar compreender o como. Ela vai se preocupar em entender os fenômenos a partir dos significados, dos sentidos que são atribuídos a eles. Então, enquanto uma é porquê, enquanto uma é causa, o outro é como. Como que isso acontece? A partir de que ideia ele acontece? Quais são as perspectivas dos sujeitos que vivem essa realidade a respeito dessa causa? Então, essas ideias elas são complementares. O objeto do estudo. Na pesquisa quantitativa, são fatos naturais descritos, né? Então, por exemplo, eu estou estudando a incidência de idosos, aliás, eu estou estudando os casos de mortalidade entre idosos de 70 a 90 anos acometidos por Covid. Então, isso é um fato natural. Agora, a pesquisa qualitativa, ela vai por uma outra ideia. É o significado humano dado aos fenômenos. Por exemplo, utilizando esse último exemplo. Se eu fosse aplicar uma pesquisa qualitativa a isso, eu talvez iria entender de uma outra forma. Eu queria entender como que foi viver num hospital diagnosticado com Covid, numa época em que a gente vê que está faltando leito, não tem UTI para ninguém. Então, quais foram as experiências desse indivíduo idoso nesse hospital? Ele sabendo que ele é um grupo de risco. Então, outra coisa, talvez tentar entender como que está acontecendo o processo de recuperação desse indivíduo e entender quais são as repercussões da Covid sobre o quadro de saúde dele atualmente e como que ele faz para superar todas as dificuldades advindas de uma doença que é muito grave. Então, são duas perspectivas que se completam. A ideia de como que se comporta o pesquisador. Na pesquisa quantitativa, se distancia, né? O pesquisador se distancia do fato. Então, ele mantém uma neutralidade, como eu já disse, que eu acredito que seja um conto de fadas, esse negócio de neutralidade. Mas
A pesquisa qualitativa, ela olha o seu objeto de estudo à luz da sua subjetividade. Eu acho muito interessante como, às vezes, as pessoas utilizam da palavra subjetividade para dar carteirada. Não sei aqui se conhece o sentido do que é dar carteirada. Tipo assim, eu escrevo um texto falando um monte de coisa, aí eu vou lá e eu ponho um autor super conhecido. Tá, ele disse isso, foi apanhado nesse autor que eu falo isso. Isso é dar carteirada, porque pouquíssimo eu vou explicar o que o autor disse. Na verdade, o que eu estou fazendo é tentando enganar as pessoas a respeito de, olha, ele estudou, tá usando aquele autorzão ali, então com certeza ele estudou muito. Então, às vezes, a gente se depara com estudos que utilizam a palavra subjetividade para dar uma certa carteirada. Mas o que significa a subjetividade? A subjetividade significa opiniões, significa sentimentos, significa sentido, significa valores, significam regras sociais, significam comportamentos. É, 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 então, toda essa ideia que não está registrada, que não assim, que a gente não consegue tocar, ela faz parte de uma certa subjetividade dos sujeitos. Então, se envolve a subjetividade nos fenômenos estudados. Então, a gente não se preocupa aqui com a neutralidade, mas sim com a objetividade. A gente precisa objetivar a subjetividade. A gente precisa fazer um processo de vigilância epistemológica, que é um processo de aproximação e de distanciamento, sempre questionando e criticando a minha posição e o método a qual eu utilizo. A partir daí, como eu disse anteriormente, a gente rompe com o senso comum. Os objetivos da pesquisa. No quantitativo, a gente hipótese, a gente faz descrição e estabelece correlações matemáticas de causas entre fatos. No qualitativo, a gente tem uma compreensão, uma explanação, uma descrição densa, então se faz uma apreensão, uma interpretação das relações de significação dos fenômenos para os indivíduos e para a sociedade. Quanto à amostra e grupo, nos estudos quantitativos a gente faz uma randomização, né, representativa, né, então a partir de uma amostragem estatisticamente efetiva, a gente faz inferência sobre aquela realidade. Já no estudo qualitativo, a escolha da amostra ela é proposital e intencional. Os sujeitos eles são individualmente escolhidos. Por que é proposital e intencional? Porque se eu quero entender uma realidade, eu preciso entender a partir de quem vivencia essa realidade. Por exemplo, se eu quero entender o processo de trabalho da equipe médica do Hospital Universitário da UFT, eu vou entrevistar quem? Eu não vou entrevistar os enfermeiros, não é isso? Porque o processo de trabalho médico é um processo de trabalho do profissional médico. Então, por isso que a escolha, ela é proposital, ela é intencional. Mesma coisa aconteceria se eu quisesse entender o processo de trabalho dos profissionais enfermeiros. Eu ia perguntar, eu ia escolher os enfermeiros, eu não ia escolher os médicos, porque quem entende do seu processo de trabalho é o próprio o próprio profissional, é a própria classe, né? Então, isso é intencional, isso é proposital. E, normalmente, ela é pequena e não há uma necessidade, não há uma preocupação com a grandeza. Os instrumentos. Na pesquisa qualitativa, aliás, quantitativa, se faz experimentos, surveys, observação dirigida, questionários fechados, escalas,
classificação nosográfica, exames laboratoriais. Já na qualitativa, o principal instrumento é a habilidade do pesquisador. Por isso que o pesquisador ele está em constante atividade de tensão, porque a principal habilidade no estudo é o próprio pesquisador, ele é o seu principal instrumento. Então, não adianta ter um roteiro de entrevista perfeito se eu não consigo aplicar bem aquela entrevista. Então, o seu principal instrumento na pesquisa qualitativa é o pesquisador. E, a partir daí, ele vai utilizando instrumentos que vão dar, que vão, de fato, instrumentalizá-lo para que a pesquisa, os objetivos da pesquisa sejam alcançados. Então, também se faz uma observação naturalística ou sistemática, participante ou não. Entrevistas individuais ou coletivas, fechadas ou abertas, testes psicológicos eventuais. Quanto ao tratamento e análise de dados, se faz uso de técnicas estatísticas, atualmente feitas por especialistas. Então, no estudo quantitativo, a gente aplica o arcabouço teórico da bioestatística. No qualitativo, se faz análise do conteúdo, se faz análise do discurso, se faz análise dialética, se faz análise sociológica, se faz análise antropológica. Então, todas essas ideias, então, assim, existe uma variedade de formas de como analisar o dado qualitativo, assim também como existe variadas técnicas de aplicação quantitativas. Então, com relação à discussão dos resultados e conclusões, no estudo quantitativo, a gente tem uma confirmação ou refutação das hipóteses previamente definidas. E, consequentemente, a gente tem também uma generalização dos resultados e conclusões. Já na pesquisa qualitativa, existe uma interpretação simultânea à apresentação dos resultados. À medida que eu interpreto, aliás, à medida com que eu analiso, eu também interpreto, porque, bom, não existe, não dá para compreender uma realidade, a gente não consegue analisar uma realidade sem interpretá-la. Então, na pesquisa qualitativa, a gente também tem uma revisão de hipóteses, de conceitos ou de pressupostos. Então, a gente está sempre ali revisando o método, as hipóteses, o que a gente acredita, mas que quando a gente vai na realidade compreender ela, a gente deixa de acreditar, porque aquela realidade, ela se apresenta distinta do que a gente imaginava. Então, isso é um processo em que o método ele se adapta ao objeto. Bom, e as técnicas de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Deixa eu ver meu tempo. Bom, a gente tem a entrevista. Essa entrevista, ela pode ser estruturada, que é aquela entrevistinha que eu acho que todo mundo aqui conhece, que tem sim ou não, que ela é fechadinha, sim ou não, Bom, é aquela ideia em que o entrevistado ele não consegue dialogar a respeito das perguntas, porque a ideia ali é retirar dados que sejam mensuráveis estatisticamente. Então, a gente vai falar sobre a entrevista propriamente dita e depois a gente vai afunilar para a entrevista semi-estruturada. Então, a entrevista ela é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo, tá? Principalmente nas pesquisas qualitativas. A gente faz muita entrevista. Então, ela faz uma tomada no sentido amplo de comunicação verbal e no sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico. Então, ela toma, no processo de fala, os sentidos que os sujeitos dão à sua realidade. Então, essa entrevista, ela é uma oportunidade de conversa face a face, e essa conversa face a face, ela é um momento, gente, de muita tensão. Que assim, geralmente,
o entrevistado ele não sabe o que tu vai perguntar. E ele fica nervoso com isso. E o pesquisador não sabe o que o entrevistado vai responder. Então, por isso, existe uma tensão entre os dois, mas essa quebra de tensão, essa quebra de gelo, é uma responsabilidade do entrevistador. Ele tem que saber que aquele momento é um momento de tensão, mas que a conversa face a face permite que as informações elas se aproximem cada vez mais de uma informação verídica. Então, é essa conversa face a face que permite que os sentidos e os significados eles estejam mais próximos da realidade como ela é. Então, se utiliza para, assim, a entrevista, ela é utilizada para mapear e compreender o mundo da vida dos respondentes. Então, a visão que eles têm do mundo, as ideias que eles têm do mundo, o que eles interpretam sobre as coisas. Por exemplo, como que é, como que os indivíduos ribeirinhos, eles traduzem o processo de saúde, doença. Para eles, o processo de doença, aliás, o processo saúde-doença pode apresentar particularidades que eu, Douglas, que nunca morei nesse tipo de situação, eu não posso ter. Então, são duas realidades distintas e que podem influenciar sobre a forma como os sujeitos interpretam as suas realidades. Então, essa entrevista, ela fornece dados básicos para uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos atores sociais e aqueles contextos sociais, políticos que eles estão inseridos. Então, por que utilizar uma entrevista como um método de coleta de dados? Primeiro, ela vai averiguar os fatos ocorridos, ela vai conhecer a opinião das pessoas sobre os fatos, ela vai conhecer o sentido que as pessoas dão sobre o fato e o significado que elas atribuem a esse fato, descobrir quais foram, são ou seriam as condutas das pessoas, sejam elas passadas, presentes ou planejadas. Então, descobrir quais são as atividades, o que como que ele se comportou frente a determinado problema, como que ele se comporta atualmente, como que ele planeja se comportar futuramente. Descobrir os fatores que influenciam os pensamentos, os sentidos e as ações das pessoas. Então, a partir daí, a gente tem um rol de motivos do porquê que as entrevistas individuadas, elas são tão eficazes, né? Inclusive, eu realmente sugiro que se o seu tema, ele for um tema mais sensível às pessoas, por exemplo, se tu está estudando a relação amorosa de alguém, se você está tentando entender as relações sexuais de determinado grupo, que você aplique as entrevistas individuais, porque são temas delicados e as pessoas não vão se abrir tanto para falar diante de um grupo. Bom, as limitações. Dificuldade de comunicação tanto do entrevistador, como eu disse anteriormente, dificuldades da comunicação tanto do entrevistador quanto do entrevistado podem tornar a entrevista um instrumento nulo, exige melhor capacitação ou treinamento do entrevistador, possibilidade de do entrevistado ser influenciado pelo entrevistador. Por isso é tão importante o processo de vigilância epistemológica, porque eu preciso me distanciar, porque as ideias precisam nascer dos indivíduos que vivenciam a realidade. Eu sou um estranho que está tentando entender como é que o mundo funciona na perspectiva desses sujeitos. Então, eu não posso influenciar o que eles vão me responder. Por isso que eu preciso me distanciar. O medo do entrevistado de ter sua identidade revelada ou a falta de sigilo sobre o seu depoimento. Por isso que é tão importante a ética em pesquisa com humanos. A gente, antes de ser pesquisador, a gente precisa ser muito ético, né? Porque a gente está lidando com coisas que são importantes para os outros. Não é só uma fala,
não é só uma frase, não é só alguém me contando uma opinião, não é fofoca. O que eu estou fazendo é ciência. Eu vou usar daquela visão de mundo para mostrar ao mundo que existem pessoas que pensam diferente. E a partir daí eu preciso elaborar. É, assim, eu, enquanto enfermeiro, eu posso utilizar dessas visões de mundo para trabalhar políticas de Estado que vão se reverberar em políticas sociais, políticas de saúde, para atender melhor esses indivíduos. Então, por isso que a fala, ela não é uma coisa simples. A fala é um dado científico e a gente precisa tratar com seriedade, com ética. Bom, constrangimento por parte do entrevistado em função dos temas ou de exposição de sua subjetividade. Por isso que é necessário, antes que eu faça uma entrevista, preciso explicar para aquele entrevistado do que se trata, né? E fazer com que ele entenda que aquilo ali eu não quero utilizar ao meu favor. Aquela ideia é para tentar subsidiar um processo científico que pode, posteriormente, ajudar a ele, enquanto indivíduo, a melhorar a sua qualidade de vida. É claro que a gente não dá toda essa ideia futura, porque isso não depende só da nossa pesquisa, isso depende de vários outros fatores. Mas a ideia é sempre contribuir para a sociedade e para os indivíduos. Então, por isso que é importante. Agora, imaginem aí, ó, quando eu fui fazer o TCC, queria entender o que que as mulheres diagnosticadas com HIV, como que elas se comportavam sexualmente. Queria saber delas se elas mantinham relações sexuais, se os maridos delas sabiam da condição do vírus e se isso atrapalhou as relações sexuais. Queria entender se elas se sentiam desejadas, se elas se sentiam amadas, se elas sentiam prazer. Então, agora imagine eu sou um homem, eu vou para um serviço de saúde que trata de pessoas com HIV para fazer esse tipo de pergunta para mulheres, né? Então, assim, exige um trabalho de conversação, né? Então, exige uma delicadeza do entrevistado, aliás, do entrevistador com o seu entrevistado. Existe uma outra forma de coletar dados qualitativos, que são os grupos focais. Né? É uma técnica utilizada pela primeira vez no campo das ciências sociais, em uma investigação sobre potencial de persuasão de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia, né, do grupo focal, ela nasceu muito no berço do marketing. Então, quando alguém quer testar um produto, eles fazem um grupo focal, eles dão esse produto para esses indivíduos testar, e eles criam um grupo focal para, a partir dali, tirar uma ideia geral a respeito do produto e melhorar, né? Então, é essa a ideia do grupo focal, é a partir de um grupo retirar ideias gerais a respeito, assim, a respeito do que eu estou estudando. Então, se eu quero discutir o processo de trabalho dos enfermeiros, eu posso realizar um grupo focal, chamar uma quantidade específica de enfermeiros e, a partir daí, eles vão contando um pouco da sua realidade no trabalho. Então, os grupos focais, eles são pequenos grupos de pessoas que estão reunidos ali para avaliar conceitos ou identificar problemas, né? Eles são descritos como pessoas reunidas em uma série de grupos que possuem determinadas características e que produzem dados qualitativos e uma discussão focalizada. Então, no grupo focal, eu não escolho qualquer pessoa para participar. Por exemplo, se eu quero estudar o processo de trabalho do profissional médico, eu vou chamar médicos para fazer esse grupo focal.
principalmente aqueles médicos que estão atuando em certo espaço de saúde. Porque eu quero entender o processo de trabalho. Então, aqueles que não estão trabalhando, eles não vão contribuir, e aqueles que não são médicos não vão me falar sobre processo de trabalho médico. Então, são características específicas que são utilizadas nesses grupos. Bom, a entrevista, ela é feita geralmente com grupos pequenos e homogêneos, de 6 até 12 pessoas, tá? O recomendado na literatura é que não se ultrapasse 12 pessoas em um grupo focal, porque senão vira churrasco, né? Vira churrasco de família, vira comício, então é 12 pessoas no máximo, para não virar bagunça. Porque muitas pessoas conversando a respeito de um certo tema, assim, pode gerar realmente uma bagunça, uma confusão. Então, por isso que, de acordo com a literatura, é estabelecido o número máximo de 12 pessoas e no mínimo de 6. Então, o pesquisador, ele deve colher sujeitos que possuam pelo menos um aspecto comum ou uma característica homogênea relevante para os objetivos da pesquisa. Como eu disse, são pessoas que compartilham de uma certa característica, e a partir daí é que eu atinjo os objetivos da minha pesquisa. A composição dos grupos focais e o número dos mesmos devem ser vistas como intencionais. Então, no grupo focal, eu também escolho quantas pessoas e quais são as pessoas que vão ali participar. Então, o recrutamento de voluntários deve se dar de modo aleatório, pelo telefone ou através de um breve questionário de screening para selecionar os participantes adequados. Esse screening é mais um certo filtro, né? Eu quero que os indivíduos que vão participar dos meus grupos, aliás, do meu grupo, eles tenham certas características, e a partir daí eu faço um screening. Por anúncio de jornal, através do atendimento em serviços de saúde ou escola, através de indicações suscetíveis de pessoas pertencentes à população-alvo do estudo. Isso aqui, geralmente, a gente chama de técnica bola de neve. Então, o snowball sampling, né, a gente faz uma certa cadeia de referências. Uma pessoa me indica outra, a partir daí eu entrevisto essa pessoa, essa mesma que eu acabei de entrevistar, ela vai me indicar um próximo entrevistado. Então, essa é a técnica bola de neve. Bom, e através de informantes chaves da comunidade em questão. Então, na técnica bola de neve, a gente utiliza de um informante chave. Ele vai me dar o meu primeiro, o meu primeiro entrevistado, né? Porque geralmente esses informantes chaves, eles pertencem à comunidade a qual eu quero estudar. Então, a partir daí ele conhece pessoas que conhecem outras, que conhecem outras, e a partir daí eu faço uma cadeia de referências. Então, é recomendado convidar cerca de 20% a mais de pessoas do que realmente será necessário para a condução de cada grupo focal, para prevenir ausências inesperadas. Então, a ideia aqui, por exemplo, quero que 12 pessoas compareçam ao meu grupo. Então, é melhor que eu convide 15, porque vai que 3 faltem, vai que um falta, vai que ocorre algum tipo de problema e alguns não conseguem vir. Então, eu tenho ali uma certa margem de erro para que a minha amostra do grupo focal ela não seja comprometida. Então, abaixo de 6 pessoas, então, eu já não consigo fazer um grupo focal. Então, cada grupo ele é realizado com a presença de um mediador, moderador, o papel que este pode ser desempenhado pelo próprio pesquisador. Geralmente é o próprio pesquisador que está ali mediando, que está conduzindo a conversa, porque a conversa no grupo focal, ela não é uma troca de informações simples, ela é uma conversa focalizada. Então, existe um roteiro, né, de entrevista, e a partir disso, eu quero atingir os sentidos que
Aliás, eu quero atingir os objetivos da minha pesquisa e por isso eu tenho que focar as respostas ao qual aqueles indivíduos vão dar. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que eles vão responder o que eu quero ouvir. Na verdade, eu vou direcionar a conversa para quê? A conversa, por exemplo, eu quero entender o que os indígenas entendem sobre dividir as responsabilidades domésticas. Então, eu não quero que esses indígenas, eles falem sobre como é viver assim, assim e tal, é, é como é estudar, né? Eu quero que eles conversem sobre como que eles fazem a divisão de tarefas domésticas. Então, por isso é focalizada. Eu tenho que focalizar essa conversa para que ela não flutue, tá? Esse mediador, ele vai utilizar de um roteiro, como eu disse anteriormente, ele vai buscar com ele criar um ambiente não diretivo, a partir de intervenções discretas e firmes, tá? Eu não posso chegar e falar assim, ó, o que é isso aqui, Joana? O que é isso aqui, João? Não, eu jogo as conversas, assim, eu puxo os assuntos de forma discreta e firme. Então, gente, eu queria, assim, compreender como que está a vida de vocês, como que estão as aulas no contexto da pandemia. A partir daí, os diferentes alunos, eles vão começar a falar sobre esse assunto. Eu não preciso apontar, Ana, como é que tá? Aliás, como que está as tuas aulas, assim, assim, tá. Então, eu não posso criar um ambiente diretivo, eu não posso apontar, né? Eu tenho que criar um ambiente de conversa, tá? Então, o mediador, ele deve atender às seguintes funções. Ele vai introduzir a temática a ser discutida e manter a discussão acesa, então ele não pode deixar a discussão morrer até que o último assunto ele seja conversado. Esclarecer que não existem respostas certas ou erradas. Isso é muito importante para que os indivíduos que são entrevistados, eles não se sintam constrangidos. Porque realmente não existe certo e errado, mas existem diferentes percepções a respeito de certos assuntos. Garantir palavra a cada um dos participantes. Garantir que não aconteça que uma pessoa fale mais do que a outra. Garantir que todos tenham um espaço de fala homogêneo. Buscar as chamadas deixas para propor aprofundamentos. Isso é muito interessante. Isso aqui, ele nasce principalmente de uma experiência. A gente conhece o roteiro, né? Se eu criei um roteiro de entrevista, eu conheço o que eu quero ali. Quais são quais são os sentidos que eu queria aprender ali? Então, a partir daí, eu vejo que existem momentos em que, quando alguém fala sobre um assunto, ele acaba puxando o outro. Mas esse outro assunto que ele puxou, ele não dialoga, ele não argumenta, ele só cita. Mas eu vejo que isso é uma deixa para ele falar mais sobre esse assunto. Então, a partir daí, eu falo, olha, mas isso aqui que tu acabou de dizer, como é que acontece? O que que tu acha disso? Então, isso é puxar deixas, é utilizar das deixas para se aprofundar assuntos e, consequentemente, na compreensão. Esclarecer as relações com participantes para garantir individualmente respostas e comentários relevantes. Então, a relação desse grupo tem que ser pautada numa constante verdade do porquê que eles estão ali, quem são eles, tá? Observar a comunicação não verbal. Isso é muito importante. Comunicação não verbal, ela fala muito sobre como os indivíduos interpretam certos assuntos. Então, se eu tenho um participante que está falando sobre uma coisa e eu vejo que o outro se incomodou, é um assunto que existe uma certa sensibilidade.
E a partir dali, aquilo é uma deixa para que eu entenda o porquê que para ele é tão fácil falar e porquê que para o outro é mais difícil. E a partir daí, eu vou criando as interações que são necessárias na pesquisa qualitativa. Monitorar o tempo do grupo, tá? A gente não pode ficar uma tarde inteira fazendo um grupo focal, porque com certeza não vai ser uma conversa focalizada, porque a conversa focalizada, ela é objetiva, tá? Então, existe um certo limite de tempo. Geralmente, está em torno de 1 hora a 1 hora e meia, os grupos focais. Então, sugere-se que exista também um relator e um observador. Esse relator, ele vai anotar os acontecimentos de maior interesse para a pesquisa, e o observador ele vai contribuir para auxiliar na observação da comunicação não verbal. Então, eu preciso de uma equipe de pelo menos 3 pessoas, tá? O pesquisador, um relator e um observador. Essas contribuições, elas vão trazer uma construção ao estudo, no sentido de compreender melhor os sentidos que aqueles participantes, eles dão aos tópicos que foram discutidos. Porque eu vou utilizar da linguagem não verbal, das reações, para interpretar aquelas respostas. O tempo de duração de um grupo focal não deve ultrapassar de 1 hora e meia, tá? Bom, essa aqui é uma técnica muito interessante, do qual eu estou utilizando no mestrado, e é realmente fascinante, tá? É muito interessante. A gente realmente se sente pesquisador, né, no campo. Então, a observação participante, ela é um processo pelo qual a presença do investigador, ela é mantida em uma dada situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. Então, o observador está em uma relação face a face com o observado. E ao participar do ambiente natural de vida do observado, ele vai coletar os dados. Assim, o observador ele faz parte do contexto que está sendo observado, modificando-o e sendo influenciado por este contexto. Gente, para eu entender isso aqui, custei quase um mês, tá? Porque isso aqui exige, assim, exige uma certa leitura do qual eu ainda não tinha. A minha orientadora, ela é uma antropóloga, ela é uma cientista política, então, para ela é fichinha isso aqui. Mas a ideia central disso aqui é que o investigador, ele está no ambiente de vida do investigado. Por exemplo, eu quero estudar, eu quero estudar uma sala, né, de emergência de um hospital. Eu quero estudar um pronto-socorro, né? Para eu fazer uma observação participante naquele espaço, eu preciso estar naquele espaço, né? Eu realizo a investigação ao passo que eu estou naquele contexto social. Então, o observador, nessa situação, ele está face a face com o observado. Ele está ali vendo como que as coisas acontecem. Ele está ali interagindo com as coisas que estão ali acontecendo. E a partir daí, ele coleta os dados. Assim, esse observador, ele faz parte do contexto porque ele está ali. Quem faz a observação participante, ele não pode se comportar como uma mosca na parede, não. Tá ali uma mosquinha na parede, então ninguém viu, ninguém nem percebe que ele está ali. Não, isso não vai acontecer. As pessoas, os trabalhadores do pronto-socorro, eles vão perceber que tem alguém estranho ali. E isso vai criar uma certa interação. Por quê? De início, eles vão achar esquisito, né? Porque não é normal um estranho estar ali anotando, né? Assim, observando o que eles fazem. Mas a partir daí, a partir das interações, se cria uma certa relação de confiança, né? E a partir daí, aquele ambiente,
ele vai também modificando o entrevistador. Por quê? Eu não consigo ser neutro, eu não consigo não me importar com as coisas que acontecem no ambiente de pronto socorro. Uma hora eu vou me indignar com uma coisa, uma hora eu vou realmente concordar com outras. Então, essas interações, elas são interessantes, elas são importantes para se entender o sentido que é criado naquela situação social. Mas é claro, como eu disse anteriormente, sempre pautando essa observação a partir de uma vigilância epistemológica. Eu tenho que controlar as minhas percepções a respeito dos objetos de estudo, mas existe sempre uma relação de interação. Segundo Aminayo, o observador, numa observação participante, ele deve direcionar o seu olhar atento ao conjunto de regras que estão explícitas ou implícitas no cotidiano do grupo social observado. Por exemplo, uma regra explícita. Uma regra explícita é que quando o médico ele vai assumir o plantão, ele entra às 7 horas da manhã e ele deve sair 7 horas da noite, com um horário de almoço entre uma 7 e a outra 7. Entretanto, isso é uma regra explícita, mas ele pode conversar com o companheiro de plantão dele para que entre o horário do almoço e o horário de saída, ele faça um lanche rápido. Esse lanche rápido, ele não está descrito nas regras explícitas de um plantão. Isso é uma regra implícita, ele faz acordos com a equipe dele, né? Ele está ali contornando uma certa necessidade. Então, entender essas regras explícitas e principalmente as implícitas, elas podem ajudar a entender o cotidiano de um grupo social. A maneira como essas normas elas são cumpridas ou desobedecidas, os sentidos que permeiam as relações dos membros desse grupo social. Então, tanto o acordo quanto o conflito, ele é importante para se entender uma realidade. As características legais e íntimas dessas relações, as tradições, os costumes, os valores atribuídos a essas noções, a lógica, as motivações, os sentidos que estão atribuídos ao entendimento que os participantes desse grupo eles dão às suas vidas, as suas o sentido, o significado que eles atribuem ao seu trabalho, ao que eles entendem sobre saúde, ao que eles entendem sobre assim, que eles entendem realmente sobre o contexto ao qual eles estão inseridos. Isso é muito importante em uma ideia de observação participante. Um outro método de coleta de dados se trata do diário de campo. Ele se trata de um caderninho de anotações, do qual eu vou utilizando para anotar questões que eu não consigo aprender em uma entrevista, né? Por exemplo, se eu estou estudando um pronto-socorro de um hospital, eu vou entrevistar os trabalhadores do pronto-socorro. Mas existem certas coisas que esses indivíduos, eles não vão me falar no discurso, na fala, e que eu só vou encontrar observando. Então, eu vou lá, observo, registro. Isso também é um método de coleta de dados. Então, devem ser registradas as percepções diárias do pesquisador, principalmente no sentido de objetivar a minha subjetividade, de fazer o processo de vigilância epistemológica, seja de forma escrita ou seja de forma gravada. Então, quando eu faço observação na rua, eu geralmente gravo o que eu observei e depois eu vou escrever. Porque na rua, assim, eu não tenho a possibilidade de escrever. Então, eu venho aqui no celular e falo, olha, eu vi isso, isso e isso. Eu acho que isso não acontece, né? Então, isso vai me ajudar a coletar informações a respeito
daquela realidade. Então, esse diário de campo, ele pode tanto ser escrito quanto ele pode ser gravado. Devem ser registradas conversas informais, observações de comportamento, falas, impressões pessoais. Então, tudo aquilo que a gente não consegue captar na fala, tá? Ou então a gente pode fazer uma gravação audiovisual, tá? Mas isso sempre com sendo observados. Bom, segundo Falkenberg, esses diários de campo, eles devem possibilitar um registro minucioso, né? Por exemplo, como as descrições do sujeito, a aparência, a maneira de vestir, o modo de falar e agir, as particularidades dos indivíduos, as visões de mundo dos sujeitos, o grau de religiosidade, valores, elementos culturais ligados ao processo de trabalho, de saúde, etc. Falas dos sujeitos, diálogos, palavras, gestos, expressões faciais. Eu lembro que eu utilizei diário de campo para registrar informações a respeito de perfil. Então, como eu tinha eu tinha uma entrevista que, de certa forma, ela durava mais de 50 minutos. Então, eu não queria utilizar mais 5 minutos para ficar perguntando: quantos anos você tem? Qual a sua idade? Aliás, quantos anos você tem? De onde tu é? Tal. Então, eu fazia essa pergunta informalmente e registrava no meu diário de campo, que era algo mais rápido, mais fácil, então eu tinha um tempo maior para fazer a entrevista. Isso me ajudou a construir um quadro de perfil a respeito das minhas entrevistadas, né? Sem que eu utilizasse do tempo da entrevista para fazer isso. Descrição do espaço físico, organização, desenho do espaço, mobília e outros entes concretos, descrição de atividades dos sujeitos, como detalhamento corporal, e também registros de entes concretos do próprio corpo, relatos de acontecimentos, a forma como aconteceram e a natureza dessas ações. Já na análise de dados existe uma pluralidade, né, de métodos. Então, o que geralmente, isso aqui foi uma coisa que eu já aprendi no mestrado, em contato com um cientista social, que eles acham um pouco a análise do conteúdo, ela menos analítica do que ela se propõe. Mas isso é uma percepção a partir do referencial teórico que eles têm. O que eles fazem, os cientistas sociais, eles analisam as coisas a partir de conceitos. Então, eles leem certo autor, certo livro. A partir desse livro, eles retiram conceitos do qual eles vão interpretar essa realidade. A análise do conteúdo, ela age diferente porque ela parte de uma corrente mais positivista, assim, não que ela seja positivista em si, mas ela tem uma imersão positivista que somente dá concretude ao dado assim, a partir de uma série de etapas. Então, existe uma certa corrente positivista nessa análise de conteúdo. Então, ela se trata de uma técnica de tratamento de coletados que visa a interpretação de material de caráter qualitativo, assegurando uma descrição objetiva, sistemática e com riqueza manifestada no momento da coleta dos mesmos. Então, elas são, assim, são conhecidas várias modalidades de análise de conteúdo. Tem a lexical, a de expressão, a de relações, a de enunciado e a temática. A temática é a mais utilizada na área da saúde. Então, a análise lexical, ela fundamenta-se no fato de que a linguagem representa e reflete diretamente aquele que utiliza. Então, a análise lexical, ela tem a ideia de que os indivíduos representam os contextos a qual eles estão inseridos, ela também representa o sentido que eles dão à vida. Então, ela objetiva medir as atitudes do autor quanto aos objetivos de que ele fala. Já na análise de enunciado, ela vai se basear numa concepção de comunicação, como processo e como funciona, né? Desviando das estruturas e dos elementos
formais que estão presentes no texto. Então, ela vai trabalhar as condições de produção da palavra e as modalidades do discurso. Então, ela vai analisar a lógica, ela vai analisar os silêncios, as omissões, os elogismos e os realces de figuras. Então, é uma análise bem centrada na palavra. Análise de relações que vai extrair do texto a relação entre elementos da mensagem, complementando a análise frequencial simples, então ela vai objetivar ali, procurar uma aparição de mais ou menos elementos nos textos. Então, ela faz uma certa espécie de quantificação de palavras. Já na análise de expressão, ela é um conjunto de técnicas que vão trabalhar indicadores, que são a estrutura narrativa dessas falas para atingir uma inferência formal. Então, ela vai investigar a autenticidade de documentos, né, que, assim, ela é muito utilizada para entender obras literárias e, realmente, documentos históricos. Então, é um tipo de análise muito baseada no documento. Então, já a modalidade temática é aquela do qual a gente usa frequentemente nas pesquisas qualitativas em saúde. Então, a gente tem alguns autores que são essenciais. A primeira delas é Laurence Bardin, né, que ela diz que a análise de conteúdo temático, ela deve ter como ponto de partida uma organização. Então, é a partir dessa organização que eu consigo analisar esses dados. Então, as diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de 3 polos. Então, ela faz um processo de organização e de recorte de falas para compreender o sentido que aquelas falas têm. Então, primeiro ela faz uma pré-análise, depois ela faz uma exploração do material, e na terceira fase ela faz um tratamento dos resultados, então ela começa a interpretá-los, né? A primeira fase, que se trata da pré-análise, ela vai organizar o material, então ela vai escolher os documentos e informações que são relevantes nessas falas, nessas entrevistas, permitindo ali uma leitura flutuante, então ela vai começar a ler os textos até aquilo ali saturar, né? Então, é ler bastante para tentar retirar realmente o sentido daquelas falas. Na fase de exploração, ela faz uma análise do material utilizando uma codificação, ou seja, ela vai codificando a partir de sentidos, né? A partir dos dados brutos, sem se fazer uma interpretação em si, né? Mas já capturando as ideias centrais, e a partir daí ela vai categorizando e recortando. Então, certa fala, ela, assim, em um certo momento, certos indivíduos falam sobre saúde aqui, e os outros, em vez de saúde, eles falam sobre doença. Então, eu vou recortar, ó. Tem os sujeitos que falam sobre saúde, tem os sujeitos que falam sobre doença. A partir daí, eu vou agrupar e eu vou recortar. Tudo aquilo que fala, que se referencia à saúde, eu vou agrupar nessa categoria empírica. E depois, e o que fala sobre doença, eu vou categorizar e agrupar nessa ideia que fala sobre doença. Então, ela faz uma agregação, como eu disse, ela vai agrupando, e ela faz uma enumeração, até que a sua codificação atinja a representação do conteúdo, a sua expressão. Até que essa agrupação, ela apresente o mesmo sentido. Eu tenho o mesmo sentido nessa categoria, eu tenho o mesmo sentido nessa outra. Todas essas falas, elas falam sobre um contexto de saúde na pandemia. Essas outras falas falam sobre um processo de enfrentamento da doença. Então, tudo que é direcionado a enfrentamento, eu agrupo aqui e tem esse mesmo sentido. Então, é agrupar de acordo com o tema, né? De acordo com o sentido que as falas têm. Na fase 3, no tratamento dos resultados, o pesquisador ele deve realizar as interpretações dos dados a partir da teoria escolhida. Então, ele vai utilizar uma perspectiva teórica para compreender aquela realidade. Por exemplo, eu quero entender
o que, o que indivíduos que moram no interior do estado do Tocantins interpretam sobre saúde e doença. Qual é a perspectiva deles sobre o processo saúde e doença? A partir daí, eu posso utilizar uma teoria para compreender. Por exemplo, eu posso utilizar da antropologia médica para compreender que eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho uma certa interpretação de saúde, porque o meu conhecimento tem base na biomedicina, né? Todos nós da área da saúde somos formados com base no conhecimento biomédico, e a partir daí a gente traduz o que é doença e o que é saúde. Já esses outros indivíduos que não são formados assim, que não têm o conhecimento desse tipo de arcabouço teórico, que não são formados na biomedicina, eles interpretam saúde e doença de uma forma diferente, né? Isso não quer dizer que eu estou errado nem que ele está errado, mas são duas perspectivas diferentes, diferentes do que são o processo saúde e doença. Então, não é possível que o pesquisador ele detenha sua atenção exclusivamente no conteúdo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua análise, tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuem. Os investigadores que só ficam no conteúdo manifesto dos documentos seguramente pertencem à linha positivista. Então, não é só fazer uma entrevista. O investigador qualitativo ele precisa observar contexto social, porque senão ele fica preso a uma única interpretação. E não é só isso. Para entender uma realidade, a gente precisa compreender que a realidade ela é múltipla e ela é plural. Então, não é só realizar uma entrevista, mas é observar o contexto social que se dá àquela entrevista. Por isso que é muito importante. Bom, eu não sei se vai dar tempo de mostrar como que faz esse recorte, como que a gente vai agrupando isso. Então, porque já são 9h20, eu não sei se eu ainda tenho tempo. Então, eu queria só mostrar para vocês como que eu faço, como que eu agrupo as ideias utilizando análise de conteúdo temático. Deixa eu... Peraí. Bom, então como é que eu faço? Eu faço uma entrevista, eu começo a ler ela até eu começar a ver as letrinhas no horizonte. Isso é uma leitura exaustiva, tá? Que a gente chama. A gente lê, e quando fica um pouco cansado, a gente lê de novo até ficar exausto, tá? Porque a gente precisa retirar os sentidos que existem ali naquela entrevista. Então, a partir daí, eu começo a fazer uma certa categorização empírica. Então, se no meu roteiro de entrevista eu pergunto para mulheres bissexuais por que que elas não vão, aliás, por que que elas não se sentem acolhidas nas consultas ginecológicas, eu vou começar a recortar tudo aquilo que fala sobre acolhimento na consulta ginecológica. Por exemplo, eu tenho uma entrevista e eu escolho a cor azul para representar a pergunta sobre acolhimento na consulta ginecológica. Então, eu vou marcar de azul tudo aquilo que é consulta ginecológica em interação com acolhimento. Isso encontrar os núcleos de sentido. A partir daí, eu vou agrupando em quadros. Eu lembro que eu estava na graduação. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Cadê o quadro? Peraí. Quadro. Tá. Vou mostrar aqui para vocês. Tá, deixa eu mostrar. Ó, isso aqui é um quadro que eu utilizei para fazer análise de conteúdo temático. Então, eu lembro que no meu roteiro de entrevista, quando eu fui perguntar para as mulheres
como que eram as relações sexuais e afetivas dela após o diagnóstico do HIV, a primeira coisa que eu perguntei para elas foi como que elas descobriram o vírus. Então, tudo que estava a respeito do que era descoberta do diagnóstico, eu fui colocando aqui. Então, a entrevistada me disse uma coisa, aliás, a entrevistada 1 me disse uma coisa, a entrevistada 2 me disse outra, a 3, cada uma foi contando a sua história a respeito de como que elas descobriram o vírus. A partir daí, eu faço uma síntese vertical. A síntese vertical é um resumo de todos os assuntos que elas falaram aqui. Essa síntese vertical, por exemplo, algumas me contaram que descobriram o HIV porque o marido foi diagnosticado com o vírus. Outras descobriram quando foram fazer o pré-natal. E outras descobriram quando o parceiro morreu, né? E a partir daí descobriram o vírus. Eu vou na síntese vertical e ponho descoberta após diagnóstico do parceiro, descoberta no pré-natal, descoberta porque o parceiro morreu após o diagnóstico. Então, isso aqui é a minha síntese vertical. É um resumo das ideias principais do que todas elas dizem. Já na minha síntese horizontal, vixe, isso aqui era peraí. Já na minha síntese horizontal, é um resumo da ideia principal de cada uma delas. Síntese vertical, ó, resumo todos os assuntos principais delas aqui. Na síntese horizontal é o que cada uma diz. Por exemplo, a um disse que descobriu o vírus depois que o marido morreu. Então, eu ponho aqui, descoberta após morte do companheiro. A 2, descobriu no pré-natal. A partir daqui, eu coloco descoberta no pré-natal. Então, isso vai me ajudar a entender quais são os sentidos que elas dão a essa descoberta. Aí, a partir daí, eu pego essa minha síntese vertical e eu faço um novo quadro. Esse novo quadro, ele vai colocar os sentidos aqui. Descoberta após a morte do companheiro. Aí, a partir daí, eu vou agrupando essas falas em contextos de descoberta, né? Então, eu tenho mulheres que descobriram o diagnóstico do HIV por isso, por isso, por isso. Então, essas ideias, elas montam, elas constroem o sentido da minha categoria. Então, eu tenho uma categoria que fala sobre descoberta do HIV. Eu tenho todas as contribuições delas, né? Então, isso é construir é construir categorias temáticas. A partir disso, eu faço um outro quadro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Segunda análise. Tá, ó. Aqui, cadê? Olha, aqui já são as minhas descobertas, já é a minha segunda etapa de análise. Então, ó, eu tenho aqui todas as mulheres que descobriram a partir do diagnóstico do parceiro, eu tenho todas as falas delas aqui, eu tenho um outro núcleo, cadê? O outro núcleo, que descobriram porque estavam grávidas, então eu tenho todas essas ideias aqui, e a partir daí eu vou refinando. Na terceira análise, no meu segundo quadro, eu já tinha os meus eixos temáticos, aí, a partir daí, eu já retiro os meus eixos temáticos, então eu tinha respostas a respeito do diagnóstico do parceiro, eu descobri quando eu estava grávida, sinais e sintomas do HIV, então todos esses assuntos aqui foram as ideias principais dos discursos dessas minhas entrevistadas. Então, eu tinha essa listagem de eixos. Peraí, deixa eu ver se aparece.
já nesses núcleos, aí eu fui fazendo os meus núcleos de sentido. Os amarelos eram aquilo que falava sobre descoberta. O verde era sobre o que mudou nos laços afetivos. O azul era o que mudou com relação às relações afetivas com o companheiro, tá? Então, isso tudo eu vou agrupando de acordo com o sentido, de acordo com o tempo que eles vão, aliás, que elas vão me contando. A partir daí, eu vou para a quarta análise. A quarta análise já é o fechamento das ideias. Então, eu já agrupei de acordo com os temas, então eu já tenho categorias. Então, eu tenho aqui, por exemplo, mudanças nas relações interpessoais. Isso aqui é uma categoria do meu TCC. Então, eu tinha frases que falavam sobre mudanças nas relações interpessoais. Então, ó, tinha uma aqui que ela mudou o relacionamento com, ela mudou o relacionamento com o irmão. Cadê? É a 11? Meu irmão, tô ficando cego, tô enxergando. Tá, ó, não, menino, é a 3 aqui, ó. Cheguei muito ruim. Aí, o pessoal dizia, essa daí também tá com a doença feia. A doença feia ela está se referindo aqui ao HIV. Aí, também se afastaram. Meus irmãos também se afastaram. Aí, ó, ela vai aqui e completa, ó. Hoje em dia, eu digo que eu não tenho irmão. Se eles sabem, não sei quem foi que falou. Só sei que eles se afastaram também da minha casa. Então, tudo isso aqui fala sobre uma mudança de relações interpessoais, falam sobre laços afetivos, e isso foi foi um processo de categorização de acordo com o tema, tá? Isso é um pouco da análise na modalidade temática. Já nas ciências sociais, é feito um outro processo, desculpa. Já é feito um outro processo. É feito a partir de conceitos. Como eu disse anteriormente, eu estudei a percepção de mulheres lésbicas e bissexuais a respeito da consulta ginecológica, e antes de entrar necessariamente no que elas entendem, aliás, em qual era a percepção dessas mulheres a respeito da consulta, eu queria entender o que elas traduziam por doença e por saúde. Então, é bem uma ideia antropológica. Então, como que eu interpretei esses dados? Eu utilizei a antropologia médica. A antropologia médica, ela afirma que as pessoas, aqueles que não são formados na biomedicina, eles interpretam a saúde e a doença a partir de um arcabouço teórico diferente, a partir da cultura, a partir do que a mãe disse para outra mãe, que a mãe disse para outra mãe. Isso é uma troca de experiências. A partir disso, existe formatos de doença de acordo com os diferentes tipos de indivíduos. E a partir daí, a gente consegue saber por que certos indivíduos eles vão mais aos serviços de saúde e por que outros vão menos. Por que os outros sempre procuram resolver certos problemas de saúde em casa, em vez de ir para o hospital? Por que certas pessoas sempre escolhem, por que certos senhores e senhoras preferem utilizar um chá do que propriamente um remédio? Então, entender que as doenças, elas são entendidas de forma diferente. Por exemplo, Jordana, ela diagnostica um senhor do interior do Tocantins com hipertensão, mas ele não sente nada, ele não sente um sintoma de hipertensão, mas ela diagnosticou, ela fez, né, ela foi lá, estudou aquele indivíduo e ela viu nos seus dados, aliás, nos dados laboratoriais daquele senhor que ele tem um quadro de hipertensão, mas ele não sente nada. O que acontece é o que a antropologia chama de doença sem enfermidade.
Porque a doença, ela faz sentido para a Jordana, porque ela diagnosticou, ela viu no exame, e para ela aquilo faz muito sentido, porque ela é médica. Mas para aquele senhor não faz sentido nenhum, porque ele não sente nada. Só é doença quando ele sente, quando ele vê, quando ele toca. Então, isso é importante a gente entender, porque a doença e a saúde, elas têm diferentes conotações de acordo com o contexto social, e por isso que é importante, e por isso que as ciências sociais, elas são tão fortes, elas são tão, é, é, elas são tão múltiplas, né, porque, assim, eu sou meio suspeito, né, para falar, mas eu acho isso muito interessante, a gente entender que existem diferentes pessoas que traduzem a saúde de diferentes modos, e isso pode contribuir para a ação terapêutica que eu estou tentando realizar. Então, isso faz muito sentido. Eu acho que eu estou meio que estourando o tempo, então, muito obrigado. Eu acho que a gente está aqui há 1h30 e eu só falando, acho que vocês já até usaram minha voz, mas é isso. Muito obrigado, gente. Deixa eu ver o chat aqui que eu ainda não vi. Bom, pessoal, a Jordana vai conduzir agora o momento de perguntas e respostas. Conforme as orientações que foi dada no início, você vai utilizar a ferramenta levantar a mão para fazer suas considerações, o seu agradecimento ao palestrante e dividir conosco a sua impressão. O formulário de presença, ele vai ser liberado em instantes, tá bom? E agora eu vou passar aqui a condução para a Jordana. Oi de novo, pessoal. Primeiramente, parabéns, Douglas. Palestra maravilhosa, viu? Foi muito bem. Pessoal, temos perguntas. Vocês já podem se manifestar, levantar a mão, tá? E conforme a ordem, a gente vai passando as perguntas. O pessoal tá tímido. Assim mesmo, eu acho que eu falei muito, aí assim, fica muita coisa para a gente entender, né? Eu acho que isso meio que dificulta um pouco de a gente elaborar perguntas, porque são muitas informações. Mas sem problemas, eu estou disponível também para que, se quiserem, se algum dia surgir uma outra dúvida após tudo isso que eu já disse, eu respondo de boa, tá? Sem problemas. Perfeito, Douglas. Temos uma pergunta aqui do Antônio Francisco Marinho Sobrinho. Como eu faria um questionário sobre sobre saúde dos indígenas, né, em projeto de pesquisa qualitativa? Bom, Antônio, primeiro você precisa entender o que você quer entender desses indígenas. Eu quero entender as relações de gênero que se dão em uma aldeia, seria completamente interessante, seria muito interessante. Eu leria com certeza o seu trabalho. Mas, a partir daí, eu vou estipular perguntas. A pergunta-chave da pesquisa qualitativa é o como. Como? Por exemplo, eu quero, por exemplo, se eu quero entender as relações de gênero dadas em uma aldeia, eu vou perguntar para aquele indivíduo que eu estou entrevistando: como que vocês dividem as tarefas domésticas? Quem cuida das crianças? Quem cuida da oca? Quem vai em busca dos alimentos? Então, a partir daí, eu começo a compreender os papéis de gênero de cada
cada indivíduo. Então, eu sugiro que você sempre comece com o como, né? O como. Como que isso acontece? Como que tu se sente diante disso, né? Então, eu realmente te indico sempre a começar com o como. Anne Carinha. Bibliografia recomendada. Olha, eu sempre recomendo um livro da Minayo e do Romeu Gomes. Peraí, deixa eu ver se... Agora, eu não vou lembrar o nome. Ele é um livrinho pequenininho, assim. Rapaz, eu esqueci. Peraí, deixa eu só olhar bem aqui na internet, que eu tenho ele lá em casa e eu esqueci. Peraí. Qualitativo, Minayo, Romeu Gomes. Peraí. Cadê? Tá. Eu sempre indico esse livro aqui disponível na internet. Eu queria só enviar o link. Alguém pode abrir o chat? Abra bem aqui o chat, eu vou só enviar o link, tá? Esse livro é um livro inicial muito legal para quem está começando a fazer pesquisa, né? O título do livro é Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Isso é um livro bem, assim, é bem interessante para começar, né, a estudar um pouco. Daí, tem também esse livro aqui, que é da Minayo, eu não sei se dá para ler, O Desafio do Conhecimento, Pesquisa Qualitativa em Saúde. É um livro excelente, excelente, excelente. Ela fala sobre correntes de pensamento, ela fala sobre como analisar dados, ela, assim, ela faz realmente um apanhado de como se aplicar a pesquisa qualitativa em saúde. Bom, assim, são esses dois livros que eu indico de forma inicial. Esses livros, eles são bem interessantes para a gente começar a pensar a pesquisa qualitativa. Isso foi a resposta para a Anne, né? Fiz para Anne. Os artigos de pesquisa qualitativa são bem aceitos para publicação? São bem aceitos. Só que, assim, existem revistas e revistas. A gente precisa entender o escopo das revistas. Para publicar artigos, a gente precisa entender como se publica artigos, né? Então, existem certas revistas que elas estão ligadas estritamente a estudos de ensaios clínicos. Eu vou enviar uma pesquisa epidemiológica para lá. Existem revistas que utilizam, assim, que são revistas que publicam só estudos qualitativos com base na sociologia e na antropologia. Eu vou enviar um estudo epidemiológico para lá? Não, porque tenho que entender o escopo da revista. Os artigos qualitativos, eles têm completamente a sua seriedade. Como eu disse, a gente precisa se controlar no sentido de fazer uma vigilância epistemológica, para que os dados, eles sejam bem apurados e a gente faça uma boa escrita e uma boa interpretação. Então, os artigos, eles são sim, bem aceitos. Principalmente, assim, eu vejo que se faz muita pesquisa na área da saúde, utilizando a abordagem qualitativa, principalmente na área da saúde pública e da saúde coletiva. Então, a gente faz muito estudo qualitativo, mas isso não impede de que outras áreas também façam. Então, assim, é realmente estudar o escopo da revista e ver o que você se sente melhor
melhor pesquisando. Eu gosto de fazer pesquisa qualitativa, então eu faço mais textos, aliás, eu prefiro fazer estudos qualitativos, mas isso não me impede de fazer uma pesquisa epidemiológica como eu já fiz. Então, isso assim, são questões de gosto. A gente pode escolher a qual área a gente vai, né, se destinar. Isso também acontece com as revistas, elas escolhem qual escopo elas querem atender. Eu não sei se eu consegui responder, né, a tua pergunta, Anne. Perfeito, Douglas. O Josué Carlos levantou a mão e abaixou em seguida. Josué, você tem a palavra. Eu já escrevi aqui no chat, posso fazer ou eu mando no chat? Pode fazer. Não precisa mandar no chat não, tá bom? Como você preferir. É que ele falou, né, sobre o momento da entrevista, né, que o entrevistador, ele cabe a ele, né, essa preocupação, né, mais ou menos de quebra de gelo, né, de conduzir toda aquela entrevista. Aí, né, passou por essa preocupação que há vários momentos em que sai, né, em que foge do nosso foge da nossa mão, né? Aí, mais ou menos, que eu quero saber quais as habilidades, né, que a gente deve ter para retornar, né, para a temática e conduzir, né, toda essa entrevista, já que cabe ao entrevistador esse momento. Josué, assim, isso é muito, eu acho que, tipo assim, é 60% questão de experiência. Você precisa fazer entrevista para entender os truques da entrevista. Mas o que eu te indico sempre é você sempre estar com o teu roteiro de entrevista na mão. E eu sempre faço de uma forma diferente. Eu escrevo a pergunta, mas eu sempre tento falar ela de uma forma diferente. Por exemplo, está lá no meu roteiro, tipo assim, como você reage aos casos de violência reportados no Jornal Nacional, né? Isso foi o que eu escrevi. Mas quando eu quero conversar, eu tenho que tirar essa armadura, eu tenho que deixar as coisas mais naturais possíveis. Então, eu tento sempre perguntar de uma forma, assim, um pouco mais informal, aliás, mais informal. Então, eu, por exemplo, faria assim, é, o que, aliás, como que tu reage quando tu está assistindo o jornal? Quando tu vê as reportagens sobre violência, o que é que tu sente? Então, assim, é a gente tentar conduzir de uma forma mais natural possível. Aí, quando a gente vê que o entrevistado, ele está flutuando, quando ele começa a falar de uma coisa que não é sobre a violência que ele vê no jornal, a gente dá um puxãozinho nele, mas é uma coisa discreta. Aí, a gente, olha, mas e a ideia que tu disse aqui a respeito de violência? Me conta um pouco mais sobre ela. Então, ele vai voltar a falar sobre a violência. Então, a gente tem que ter essa certa sensibilidade. Se ele não está falando, se ele está flutuando de uma coisa que não vai te ajudar a atingir os objetivos da pesquisa, tu pode puxar ele delicadamente para que ele volte ao assunto, entendeu? É, então, assim, o que eu te sugiro é sempre planejar a entrevista que aconteça de uma forma natural, tu não fique só preso ali ao que está escrito no roteiro, mas sempre ter o roteiro em mãos. E ficar bem atento ao que o entrevistado fala, porque precisa ter a sensibilidade de ver quando ele não está falando do assunto que tu está ali comentando. Então, você dá um puxão, assim, na sensibilidade, na delicadeza, para ele retornar ao assunto. É isso.
Pessoal, temos mais perguntas? Aqui o chat, pessoal, tá quietinho. A Mel Braga levantou a mão. Ela tem a palavra. O que falar do Douglas? O Douglas é um aluno maravilhoso, perfeito, aos olhos de uma professora que o acompanhou do primeiro até o terceiro ano. Então, era mel para cá, mel para pular e muito papo. E o Douglas, na minha dissertação de mestrado, ele foi, assim, de extrema importância, tanto que ele é citado na minha dissertação, né? Então, falar do Douglas é falar de um menino maravilhoso, inteligente, educado, tagarelo, que conversamos. Então, assim, eu te assisti porque a minha dissertação você conhece, né? Você me ajudou muito, inclusive no questionário. O Douglas me ensinou, na verdade, a trabalhar a questão do qualitativo, só que depois eu transformei para quantitativo por questão da orientadora, né? Então, assim, maravilhoso que você colocou aqui, você falando, e eu lembrando assim, tipo assim, essa fala aqui parece assim, alguma coisa que eu falei lá no ensino médio, eu lembrei de algum, né, no início da tua fala, quando você citou alguns autores. Então, assim, tá de parabéns, Douglas, tá? E você é show. Então, falar de você, eu sou muito suspeita. E eu sou aquela professora que quando eu gosto, eu não gosto, eu amo. Mas também, quando erra, eu puxo a orelha, né? Não, Douglas? Então, Douglas hoje, ele não é só um ex-aluno, ele é meu amigo, ele é meu companheiro quando eu preciso de alguma coisa. E eles estão de parabéns, tá? O evento de vocês está de parabéns. Sempre bom, né, Douglas? Um elogio assim. E ela não... Nossa, eu adoro a Mel, meu Deus. A gente tá junto aí faz tempo, hein, Mel? Faz tempo. Então, é sempre bom ouvir elogios de amigo, né? Eu adoro. Então, eu é quem agradeço por ela estar aqui me assistindo. Eu vi que a Anne não é só a Anne, ela foi minha colega de turma. Eu tive aula junto com ela, Anne. Eu acho que por isso que ela só riu quando Te eu ver coloquei aqui, alguma Anne. coisa. E eu acho que Aham. eu fui professora de sociologia desse povo maravilhoso. Eu sempre muito do lado da antropologia, da sociologia. É isso. Obrigado, gente. Foi excelente, Douglas, de verdade. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acredito que agora não temos mais nenhuma, né? O Rafael Silva de Souza tem a palavra. Olá, eu queria, em nome de toda a gestão do nosso centro acadêmico aqui da medicina da UFNT, agradecer a todos os que participaram, agradecer ao Douglas por essa palestra maravilhosa, viu, Douglas? Foi muito bom esse contato que a gente teve. Com certeza a gente vai trazer você em outros momentos, né, para estar compartilhando conosco a sua experiência. Em breve, nós vamos ter aí um curso de férias, né, trazendo vários aspectos sobre como você vai sair do zero até a finalização do seu TCC. E se for oportuno, nós vamos trazer o Douglas novamente para estar aí dando a sua contribuição, além de outras pessoas que também são reconhecidas na área. Nosso muito obrigado, Douglas. A gente está recebendo muitos elogios da palestra e realmente isso foi muito animador para nós e eu acredito que para você também como palestrante. Fica aí de toda a gestão do centro acadêmico, da comunidade acadêmica de medicina da UFNT e também dos alunos externos. Tivemos muita gente da UFMA. O nosso muito obrigado aos alunos da UFMA que vieram aqui ao evento, ao pessoal de outras instituições também, que eu não estou aqui citando o nome porque eu não estou com a listinha em mãos. Eu perdi minha cola, desculpem. Mas a todos vocês que participaram, o nosso muito obrigado. É isso aí, Jordana. Tá contigo de novo. Mas é isso aí mesmo, Rafael. Só agradecer. O evento foi realmente muito bom.
Esperamos fazer outros, cada vez melhores, né? E, de fato, contamos com a presença do Douglas em outros momentos. Se Deus quiser, né, Douglas? Só lembrando que o formulário vai ficar disponível por 45 minutos, tá, pessoal? Após o término da palestra. É importante que vocês preencham para garantir o certificado. No mais, eu queria de novo agradecer o Douglas, tá? Pela sua disponibilidade aí, diante das intercorrências, ainda se fez presente e deu uma palestra muito boa para a gente. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido bem o conteúdo e que tenha sido muito proveitoso, né, para todos nós.